Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pois bem, então vamos começar com o assunto de hoje. Como eu já comentei com vocês, a gente vai falar sobre coordenadas cilíndricas. Então, se você recordar, na última aula, que foi quarta-feira passada, nós estudamos integrais triplas. A gente iniciou esse assunto. E a gente começou a falar, então, como é que você calcula uma integral tripla em uma caixa retangular. Ou seja, o seu domínio é um domínio tridimensional. E a gente começou com domínios tridimensionais, que são caixas, que são paralelepípedos. E aí, tanto x, quanto y, quanto z estão entre constantes. Aí depois, na mesma aula, nós estudamos algumas regiões mais gerais. Estudou tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A partir de hoje, a gente vai estudar como é que você faz mudança de variáveis em integrais triplas, começando com coordenadas cilíndricas. Então, eu vou começar primeiro aqui no quadro com vocês, e eu quero comentar um pouquinho o que na verdade, o que são essas coordenadas cilíndricas que a gente vai falar hoje. Então, esse é o assunto principal. Coordenadas cilíndricas. Bom, para isso, gente, lembre-se que agora, em integrais triplas, nós estamos trabalhando com funções que têm 3 variáveis. Então, essas funções, elas têm domínios tridimensionais. Então, se você for desenhar o domínio de uma função de 3 variáveis, você vai desenhar no R3. Então, você vai ter os 3 eixos, x, y e z. Então, digamos que nós estamos aqui no R3. Então, você tem aqui os 3 eixos, eixo x, eixo y e eixo z. Aliás, eu vou apagar eles aqui, mas daqui a pouco eles vão aparecer de novo. Olha só, lembra que em integral dupla, quando a gente for falar de mudança de variáveis, a gente falou principalmente para a gente mudar para coordenadas polares. Só que antes disso eu ensinei vocês como você localiza um ponto usando coordenadas polares. Isso no plano, você tinha 2 eixos. Aqui nós temos 3 eixos. E você sabe também localizar um ponto no espaço. Como é que a gente faz? De maneira tradicional, ou seja, da forma que a gente está acostumado. Digamos que a gente tem um ponto bem aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Para a gente localizar esse ponto, geralmente nós usamos 3 coordenadas, que é x, y e z. Esse ponto P, ele tem uma projeção aqui no plano x e y. Essa projeção aqui ela é muito importante, desse ponto P aqui, porque a partir dessa projeção é que nós encontramos as coordenadas x e a coordenada aqui, ó, y. Além disso, você também aprendeu, isso na nossa primeira aula de cálculo 2, lá em novembro, dezembro. Você também aprendeu que existe essa distância, ó, da origem até essa projeção, e essa distância, se você jogar ela aqui para cima, você vai ter a coordenada z. Então, fazendo aqui essa distância, nós obtemos justamente a coordenada z. Então, se eu quero localizar esse ponto no espaço, eu posso usar essas coordenadas aí, x, y e z. Só que eu pergunto para vocês, será que só existe essa forma de você localizar um ponto no espaço? A resposta é não. Existem outras formas de localizar. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. A gente vai tentar localizar esse ponto de uma outra forma. Então, olha só. Esse tipo aqui, digamos, de localização, é o que nós chamamos de coordenadas retangulares. Então, até colocar aqui, ó, coordenadas retangulares. Então, ó, esse jeito aqui tradicional é o que a gente chama de coordenadas retangulares. Quando eu te dou uma coordenada x, y e z, o que você faz? Você marca aqui a coordenada em x, a coordenada em y, aí você consegue marcar esse ponto.
A partir desse ponto aqui, você vai ou subir ou descer, conforme o seu z. Se o z for positivo, você sobe. Se o z for negativo, você vai descer. Era assim que a gente fazia. Só que agora eu vou localizar de outro jeito esse ponto. Mas a minha diferença principal vai estar nessa projeção aqui. Agora, para localizar essa projeção bem aqui, eu não vou mais usar o x e o y. Perceba que esse pontinho aqui, ele está no plano XY. Aí olha o que eu vou fazer. No plano XY, eu conheço uma outra forma de localizar um ponto, que é usando coordenadas polares. Então, eu posso localizar esse ponto aqui, isso eu estou ignorando o z por enquanto, ignora o terceiro eixo, esquece que ele está aqui. Olhando só para esse pontinho aqui, eu posso localizá-lo usando coordenadas polares. E como seria isso? Bom, para eu localizar um ponto em coordenadas polares, eu preciso da distância desse ponto até a origem. Então, nesse caso, seria essa reta aqui. Essa reta aqui nós chamamos de R. Então, R seria uma das informações que a gente teria para achar esse ponto. Somente o R não é suficiente. Nós usamos, então, o ângulo. Qual ângulo? O ângulo que essa reta forma com o eixo X positivo. Esse ângulo nós chamamos de θ. Então, se eu quero localizar este ponto bem aqui, ao invés de eu usar X e Y, eu posso usar R e θ. Da feita que eu localizo este ponto bem aqui, para eu achar o ponto que eu queria, o ponto inicial, basta eu subir ou descer. Então, preste atenção. Em coordenadas cilíndricas, o x e o y eles vão virar r e θ, que é o mesmo das coordenadas polares. Enquanto que o meu z eu não vou mudar. O z vai continuar sendo z. O que é o z para a gente? A grosso modo, z é como se fosse a altura. Então, você chega lá naquele ponto, ou você vai subir, ou você vai descer. Então, nesse caso aqui, ó, o z, ele continua sendo a altura a partir dessa projeção. Então, o z seria essa altura bem aqui, ó. Então, agora, usando r, θ e z, eu também consigo localizar qualquer ponto no espaço. Então, essas coordenadas aqui, x, y e z, são as mesmas de r, θ e z. Não são exatamente iguais, mas são duas formas diferentes de achar o mesmo resultado, que aqui é o ponto P. Então, deixa eu apagar aqui. Então, aqui você tem coordenadas retangulares. E aqui você tem coordenadas cilíndricas. Tá? Deu para entender, gente, como é que a gente vai localizar um ponto agora no espaço? Ao invés de a gente usar x e y, a gente vai usar r e θ, que são os mesmos das coordenadas polares. E o z vai continuar sendo o z. O z não vai mudar. Bom, já que eu estou usando esse raciocínio, será que eu consigo relacionar coordenadas retangulares com as coordenadas cilíndricas? A resposta é sim. Como é que eu vou fazer isso? Bom, olhando aqui para o plano XY, eu consigo formar um triângulo retângulo, bem aqui, ó. Bem aqui no chão, tá? Eu estou olhando aqui para o chão, bem aqui no chão. Eu consigo perceber que eu tenho um triângulo retângulo. Ó, aqui é a base, aqui é a altura, e esse R aqui é a minha hipotenusa. Para esse triângulo retângulo, eu tenho que a base dele vale x e a altura dele vale y. Então, eu posso usar a trigonometria do triângulo retângulo e usar as propriedades para seno e cosseno do ângulo θ, coisa que nós já fizemos em coordenadas polares. Aqui eu vou repetir, mas assim, vou ser um pouquinho mais rápido, porque você já sabe o que a gente está fazendo. Então, olhando apenas para esse triângulo aqui, eu consigo obter algumas relações para x, y e r θ. Quais seriam? Se eu usar o cosseno de θ, eu vou ter cosseno de θ igual cateto adjacente, é o x. Então, vai ficar x dividido pela hipotenusa, que vale r. Com isso, eu percebo, então, que o x é igual a r vezes cosseno θ. Nossa, professor, mas é exatamente igual lá das polares. Sim, o que é de se esperar, porque está usando o mesmo raciocínio. Agora, para y, eu consigo achar usando o seno de θ. Então, seno de θ é igual ao cateto oposto. Cateto oposto aqui, ó, é y.
essa medida aqui vale y, tanto aqui quanto aqui. Então vai ficar y dividido pela hipotenusa, que vale r. Logo, y vai ser r vezes seno de θ. Então daqui eu já consigo duas relações importantes. O x vai ser o r cosseno θ e o y vai ser r seno θ, que nem nas coordenadas polares. Então com isso eu tenho essa relação aqui. Eu tenho x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno θ. Ou seja, se eu te der coordenadas cilíndricas e você quer transformar para coordenadas retangulares, você pode usar essas equações aqui. Ah, professor, mas está faltando o z. O z seria igual ao quê? Bom, nesse caso, o meu z, da forma que a gente construiu isso daqui, perceba que o z ele não depende de r θ. Ele não depende. O z ele continua sendo o z das coordenadas retangulares. Então aqui eu escrevo z é igual a z. Então a altura do seu ponto ela não vai depender ali de r de θ, porque você pode ter a mesma altura para cá, para cá, para cá, enfim. Então o z ele vai continuar sendo a mesma coisa. Perceba que eu não mudei ele. Eu posso ter outras relações também. Quais são as outras? Bom, eu poderia calcular a tangente de θ, que nem nós fizemos também na aula passada, aulas passadas, e para a tangente ficaria cateto oposto, que é y, sobre cateto adjacente, que é x. Então, tangente de θ é igual a cateto oposto, que é y, sobre x. Além disso, também você pode usar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. E aí vai ficar r ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. E por fim, de novo, o z não mudou, então o z continua sendo igual a z. Tudo bem, gente? Deu para entender aqui a nossa transformação? Eu vou dar um exemplo, pelo menos um exemplo para a gente trabalhar aqui. Ó, digamos que eu lhe dou essas coordenadas aqui. Vou colocar aqui 1, π sobre 2 e 2. Só que eu já afirmo para você que isso aqui está em coordenadas cilíndricas. Ó, então, já estou afirmando para você que isso aqui são coordenadas cilíndricas. Então, isso aqui não é x, y, z. Você já sabe, então, que isso aqui é o r, o θ e o z. Como é que você faria para localizar esse ponto no espaço usando exatamente essas coordenadas? Bom, você faria aqui o seu espaço, está aqui o eixo x, eixo y, eixo z. Lembrando, essa primeira coordenada em coordenadas cilíndricas é o r. Então aqui ó, é o r, esse daqui é o θ e esse aqui é o z. O que é o r? É a distância da origem até, né, o meu ponto. Isso no plano XY, né? Então, por exemplo, aqui eu vou marcar essa distância 1. Eu vou marcar ela a partir da origem até chegar em 1 aqui no eixo X positivo, que é quando eu não tenho nenhuma, rotação ainda. Então, a partir aqui da origem, eu vou chegar no 1. Vamos dizer que o 1 ele está por aqui. Então, ó, primeiro lugar que eu chego é aqui. Cheguei aqui no 1. E agora? Agora eu vou rotacionar esse ângulo aqui, π sobre 2. Então, a partir daqui, eu vou rotacionar π sobre 2 radiano, que equivale a quanto? 90 graus. Então, eu estava aqui, ó, a distância vai permanecer a mesma, só que agora eu vou rotacionar 90 graus. Quando eu fizer isso, eu vou bater bem aqui, ó. Ó, então, a distância continua sendo 1, só que eu rotacionei 90 graus. Então, se eu estava em cima do eixo X, agora eu parei aqui em cima do eixo Y. Cheguei nesse ponto aqui. Está aqui meu ponto. E agora, o que falta eu fazer? Agora eu vou olhar para Z. Então, a altura, eu vou subir 2 unidades. Então, eu marco 2 unidades aqui em Z. E eu acho, então, esse ponto aqui, ó. Então, esse é o ponto que eu queria achar.
Aí você vai dizer, professor, mas na hora da prova, se o senhor me pedir isso daqui, eu não gosto de trabalhar com coordenadas cilíndricas, eu gosto de trabalhar com coordenadas retangulares. Eu posso converter? Pode. Tá, como é que ficaria então isso aqui em coordenadas retangulares? Bom, para eu passar para coordenadas retangulares, eu posso usar essas relações aqui, ó, gente. O x é o r cosseno. Nesse caso aqui, ficaria como? Ficaria x igual, o r é 1, então vai ficar 1 vezes cosseno θ. θ é π sobre 2. Então, o x vai ser 1 vezes cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? É 0. Então, isso aqui ia zerar e o meu x seria 0. Agora, o y. Bom, o y, ele é r seno θ. O r é 1, então vai ficar 1 vezes seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Ó, então, convertendo isso aqui para coordenadas retangulares, o x já não é mais 1. O x agora é 0. O y, aliás, o y não, né? A segunda coordenada já não é mais π sobre 2, que era θ. Agora o y é 1. E o z? O z continua sendo a mesma coisa. Então, se o z era 2, o z vai continuar sendo 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que as coordenadas 0, 1 e 2. Só que aqui em coordenadas retangulares. Aqui. E se você reparar, se eu fosse marcar esse ponto aqui, 0, 1, 2, sabendo que isso aqui são coordenadas retangulares, eu ia chegar no mesmo ponto. Porque você ia ver, ó, em 0 é x. Ou melhor, em x é 0. Então está aqui, x é igual a 0, y é igual a 1, está aqui 1, e z é igual a 2, está aqui. Então eu ia chegar exatamente no mesmo ponto que eu estava antes. Tudo bem? Então é isso, gente. Então, para você se acostumar a partir de hoje, o que você vai fazer? Hoje ainda, antes de meia-noite, você vai resolver 80 exercícios desse daqui. Você pega, você mesmo escolhe as coordenadas e aí você vai transformar. Você fala assim, pega 80 passando de coordenadas cilíndricas para retangulares. Aí depois mais 80 o inverso. Você pega coordenadas retangulares e passa para coordenadas cilíndricas, tá bom? Porque assim, só 80 daqui para cá é muito rápido. Você resolve em 1 hora, né? Aí como eu sei que vocês vão ter muito tempo livre, até 2, 3 da manhã, 4 da manhã, aí então a gente fica mais 80 questões dessas daqui para cá, tá bom? Aí fica assim combinado. Assim, na quarta-feira você vai chegar aqui já sabendo tudo, você vai já sair convertendo tudinho aqui para coordenadas cilíndricas. Outra coisa, só uma última observação, antes de a gente passar para o slide. Eu quero que você perceba o seguinte. Aqui em coordenadas cilíndricas, eu estou no espaço, eu estou no R3. Então, você concorda comigo se eu disser, olha só, que o R, nesse caso aqui, também seria a distância do ponto até o eixo Z? O que você acha? Olha só, olha a minha afirmação aqui. Eu estou te afirmando que em coordenadas cilíndricas, o R é a distância do meu ponto até o eixo Z. Sim ou não? O que vocês acham? É verdade. Por que isso é verdade, gente? Olha, porque o R não está aqui embaixo, ele é a distância da origem até a projeção. Se eu jogar o R aqui para cima, ele não vai coincidir com essa distância aqui, ó, do ponto até Z, até o eixo Z. Então, R, você também pode entendê-lo como a distância do seu ponto até o eixo Z. Essa informação eu vou usar, eu vou perguntar para vocês daqui a um tempo. Hoje ainda eu vou perguntar para vocês, então espero que vocês lembrem. Tá? Então, R é a distância do meu ponto até o eixo Z. Guarde essa informação. Bom, então é isso. Bora aqui para o slide. Vamos aqui só resumir um pouquinho do que a gente já falou. Então, essa aqui é a nossa aula 28, penúltima aula do nosso curso de Cálculo 2. Estamos falando sobre coordenadas cilíndricas. Então, como eu já disse, no sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto P no espaço, ele vai ser representado por uma tripla ordenada, mas não é mais x, y e z. Agora é r, θ e z. Sendo que r e θ são as coordenadas polares da projeção de P no plano x e y. E quem é z? Z é a distância orientada desse plano até o P, ou seja, z é a mesma coisa.
Em outras palavras, é isso. Z é a mesma coisa, x e y são coordenadas polares. Assim, a grosso modo, é isso que a gente está falando aqui. Geometricamente, seria isso daqui, ó. Então, aqui, perceba que para eu chegar nesse ponto aqui, eu posso usar apenas o R, essa distância aqui, essa rotação θ e essa minha altura Z. Eu posso, essa é uma pergunta, eu posso localizar qualquer ponto usando essas três coordenadas, R, θ e Z, no espaço? Sim, é possível localizar qualquer ponto no espaço usando essas três coordenadas, tá? Então, por isso aqui é um sistema bem definido. Bom, então agora vamos treinar um pouquinho para a gente se acostumar. Assim, isso aí eu já coloquei também para vocês, mas é bom relembrar. Quais são as relações entre umas coordenadas e as outras? Bom, aqui você já sabe que x vai ser r cosseno, y igual a r seno e z igual a z. Isso aqui geralmente você usa essas relações quando eu quero transformar de coordenadas cilíndricas para retangulares, geralmente. Ou outras relações também são essas daqui, que eu também já coloquei no quadro. Você já sabe que r quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado, tangente de θ é igual a y sobre x, e aqui o z continua sendo igual a z. Agora sim, bora treinar um pouquinho. Eu trouxe aqui 3 questões para a gente começar nossa diversão nesta aula de hoje. Tá, a primeira questão. Descreva a superfície cuja equação em coordenadas cilíndricas é r igual a 1. Então, bora ver, bora desenhar essa superfície. Aí que eu já vou colocar as duas questões, as duas superfícies que ele está me pedindo. A primeira é r igual a 1. A segunda é z igual a r. Tá, vamos resolver então. Olha, aqui, em cada questão dessa, ele quer que você me diga como é a superfície. O que a gente vai fazer? Eu tenho 2 modos de resolver. A primeira é olhando desde o início para isso daqui, como sendo coordenadas cilíndricas. Nesse caso, o que ele está me dizendo? Ele está dizendo que o R ele é sempre igual a 1. O que é o R? É a distância, você pode entender como sendo a distância até o eixo Z, ou a distância da origem até aquele ponto de projeção. É isso que ele está falando. Então, se eu fosse me guiar só por aqui, eu ia ter o seguinte, ó. Eu ia colocar aqui os 3 eixos, x, y e z. E bem aqui, gente, eu ia fixar no 1 a distância da origem até o ponto. Então, bora dizer que tem um bem aqui. Então, a distância, ó, daqui para cá. Então, essa distância aqui é o r igual a 1. Ok. Só que nessa equação aqui, eu te pergunto, tem alguma restrição para θ? Aparece o θ aí nessa equação? Não. O que significa, então, que o θ ele está livre. Ele pode ser qualquer valor. Então, a partir desse ponto aqui, que eu achei a distância 1, o θ, como ele está livre, eu posso rotacionar ele 360 graus, ou 2π radiano. Se eu fizer isso, nessa situação aqui, eu vou obter algo mais ou menos assim, né? O que é isso daqui, gente? É uma circunferência. Só que nas coordenadas cilíndricas, eu não tenho só r, θ, eu também tenho o z. Então, olha só, o R está fixo no 1, o θ está livre, então eu rotacionei ele aqui. E o meu Z está livre. Se o Z está livre, quer dizer que não importa a minha altura. Então, esse meu desenho ele pode subir ou descer, que ainda vai respeitar essa minha condição. Então, se eu fizer isso, ó, subindo e descendo, eu obtenho essa figura aqui, que você já sabe que isso aqui é o quê? É um cilindro. Ah, professor, achei muito difícil essa abordagem. Tá, vou te mostrar outra então. Digamos que a gente não fez assim, vou apagar. Tá? A gente vai chegar no mesmo resultado daqui a pouco. Então, apaga. Vamos dizer que você faz assim, ah não, professor, eu não entendo isso daqui. Eu prefiro passar para coordenadas retangulares. Não tem problema, você pode passar. Se eu fosse transformar isso aqui para coordenadas retangulares, eu poderia usar essa expressão aqui, ó, gente. R quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. Usando essa expressão, aqui vai ficar
x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Só que o r, ele é 1. Então, nesse caso, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Então, olha só, essas duas equações, elas me mostram a mesma coisa. Elas indicam, elas apontam para a mesma coisa. Elas são a mesma superfície. A diferença é que essa daqui é a descrição da superfície em coordenadas retangulares. E essa daqui é a descrição da superfície em coordenadas cilíndricas. Claro que é muito mais simples eu escrever só isso daqui do que eu escrever isso daqui. Né? R igual a 1 do que escrever tudo isso daqui. Né? Então fica até... Se eu quero descrever aquele cilindro, é muito melhor para mim escrever só R igual a 1 do que ficar escrevendo x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá, olhando para cá, digamos que eu ainda não sei que é um cilindro. Não sei ainda. Mas eu sei que essa equação aqui, se fosse no plano, ela ia me dar o quê? Uma circunferência. Centro na origem, raio 1. Então, se fosse no plano, essa equação, ela me daria uma circunferência de centro na origem e raio 1. Só que eu não estou no plano, eu estou no espaço. E aí eu queria que você lembrasse da nossa segunda aula de cálculo 2, lá em novembro, dezembro. A gente estudou isso aqui. Quando você tem essa equação aqui, que se fosse no plano, ela ia ser uma circunferência, se fosse no espaço, o que você tem que fazer? Você desenharia a mesma circunferência, só que agora deitada, né? Aqui no chão, no plano XY. Só que agora o meu Z está livre, a altura está livre. Então, se eu desenhar essa circunferência aqui embaixo, ou se eu desenhar ela aqui em cima, eu ainda vou satisfazer essa condição. Então, se eu desenhar várias circunferências, no final, eu vou ter de novo o meu cilindro. Então, essa equação aqui, ela descreve essa superfície. Essa equação aqui é a mesma dessa. Então, toda vez em coordenadas cilíndricas, se o seu R ele for constante, isso vai te dar um cilindro. Tá? Até por conta disso, né, o nome coordenadas cilíndricas. Porque quando o R aqui é positivo, então você obtém um cilindro. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Tá. Então, bora passar agora para o segundo aqui, ó. Olha o que me diz o segundo exercício. Ele quer que eu descreva uma superfície onde essa superfície ela obedece a seguinte regra. O Z tem que ser igual a R. O que é Z e o que é R, gente? R não é a distância do ponto até o eixo Z. E o que é Z? Não é a minha altura. Então, nesse caso aqui, nessa superfície, os pontos eles coincidem. A mesma altura é igual à distância até o eixo Z. Então, é a mesma distância. A mesma altura é a distância para o eixo Z. Só que, falando assim, é complicado, né? Como é que você vai pensar em um monte de ponto onde a distância para o chão é a mesma distância para o eixo Z? Aí é um pouco mais complicado. Porém, nós podemos transformar essa equação para coordenadas retangulares. Se eu fosse transformar, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. X quadrado mais y ao quadrado, eu já sei que isso daqui é r quadrado. Só que nesse caso, o r é igual a z. Então, aqui ficaria x quadrado mais y ao quadrado igual a z quadrado. Aí, olha só, olha a nossa vantagem. Já que o z é a mesma coisa para os dois tipos de coordenadas, então aqui, ó, eu tenho uma equação onde aparecem as variáveis x, y e z. Eu quero saber como é essa superfície. Mas para eu saber como é a superfície, eu poderia olhar essa equação como sendo, de certa forma, um gráfico. Mas para isso eu teria que isolar o meu z. Ou seja, será que essa equação ela descreve z como uma função de x e y? A resposta é sim. E nesse caso, basta eu isolar o z. Basta eu pegar, ó, o z vai ser igual a raiz quadrada, vou escrever aqui embaixo, z vai ser igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado.
Mas cuidado, gente, porque quando eu colocar assim, não é só isso aqui, né? Isso aqui é mais ou menos. Então aqui eu não posso ignorar esse detalhe aqui. Então, ó, se eu pegar essa equação, que é a mesma dessa, as duas são a mesma equação. Só que aqui em coordenadas cilíndricas, aqui são em coordenadas retangulares. E se eu isolo o meu z aqui, eu obtenho essa expressão. Então, na verdade, o meu z está me dando duas funções, duas superfícies. Eu tenho a superfície quando aqui é positivo, aí eu vou ter mais essa raiz. E eu tenho a superfície quando isso aqui é negativo, vai ficar menos essa raiz. Se eu pedisse para você hoje, questão de prova, além do 9, desenhe o gráfico da função z igual a raiz de x² mais y², você saberia fazer? Saberia, porque a gente até já fez isso aqui. Ah, pessoal, como é que faria? Lembra que tem aquele passo a passo? Qual é o passo a passo? No plano XZ é quando y é 0. No plano YZ é quando x é 0. Curvas de nível, como são as curvas de nível? Enfim, eu não vou fazer aqui de novo, a gente já fez para essa mesma função. Eu só vou lembrar vocês o resultado. Então, ó, se eu fosse seguir o passo a passo para essa função, eu ia ter algo assim. Você ia lembrar que no plano YZ, que é quando o meu x é 0, eu teria raiz de y², que seria módulo de z. Então, eu teria aqui uma função modular. Está aqui a função modular. Você ia lembrar também que para essa função aqui, eu tenho curvas de nível que são circunferências. E aí, nesse caso, ficaria uma circunferência bem aqui. Ó, então, essa função aqui é a função z igual a mais raiz de x² mais y². Então, aqui seria z igual mais essa raiz. Só que não é só mais, né? Eu também tenho menos. Então, como seria menos essa função? Basta eu refletir esse cone. Esse cone que ficaria invertido, agora ele ficaria, ó, na posição normal, só que aqui para baixo. Então, se eu colocar o menos, eu vou obter esse outro cone aqui embaixo. Então, essa aqui é a expressão z igual a menos a raiz de x² mais y². E esses dois cones juntos representam essa equação aqui, ó, z igual a r. Só isso. Então, se você quer representar esse duplo cone, você pode escrever só z igual a r, em coordenadas cilíndricas. E você vai estar falando disso daqui. Perceba que, de fato, nesse cone aqui, qualquer ponto que você pegar, imagina que eu peguei esse ponto bem aqui, dentro do plano YZ. Então, a altura dele equivale também à distância dele até o eixo Z. Tá? Então, isso acontece nessa superfície aqui. E pronto. Então, essa aqui seria a nossa superfície. Então, nós temos aqui dois cones. Alguma dúvida, gente? Então, pronto. Então, se eu te der alguma superfície... Opa, diga. Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui. Sim, não estou entendendo. Sabe, se aqui, uma vez que, digamos que usando essas coordenadas, se eu conseguisse formar um sólido, se eu conseguiria obter a massa dele, seria mais ou menos isso, né? De fato, sim. Só que aqui, ó, aqui eu só te dei um ponto. Um pontinho só. Então, claro que um ponto a gente não consegue formar um sólido com ele. A não ser que a gente faça assim, bora agora pegar esse ponto, bora rotacionar em torno do eixo Z. Depois, bora pegar e transladar a circunferência. Então, só o pontinho, a gente não consegue um sólido ainda, né? Então, esse daqui era mais para a gente aprender a converter de um ponto para outro. Claro que nesse momento aqui, agora aqui, quando eu te dei uma equação, agora sim, para eu satisfazer uma equação, eu preciso de um conjunto de pontos. Aí, quando eu vou ver como é esse conjunto de pontos, isso me dá uma superfície. Tanto aqui o cilindro, quanto aqui o cone. Claro que nesse caso, o cilindro tem altura infinita. O cone também. Mas, geralmente, nos nossos exercícios, quando a gente for resolver, esse cilindro vai estar limitado, de alguma forma.
Então ele vai estar limitado e aí sim eu vou conseguir calcular a massa dele. Eu vou te dar uma densidade, aí tendo a densidade você calcula a integral tripla, aí você obtém a massa. Tá? Então, se a gente fazer isso aqui hoje, a gente vai fazer alguns parecidos. Mas é muito boa a sua pergunta. Né? Porque, de fato, a gente começa com pontos, essa que é a ideia didática, né? A gente começa com pontinhos, depois a gente passa para superfícies, aí daqui a pouco a gente vai passar para integral. A gente vai falar de massa, de volume e outras coisas aí que envolvem integral tripla, tá bom? É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Tá, então vamos para o terceiro exercício, ele é um dos mais importantes de hoje. Olha só, está até aqui no slide. Determine o jacobiano para as coordenadas cilíndricas. Bora ver como é que vai ficar isso daí. Gente, o que é o jacobiano mesmo? Bom, o jacobiano é aquela matriz da transformação, determinante de uma matriz, dada por uma transformação, quando você muda as coordenadas. Então, ó, vou escrever aqui. Ele quer que a gente calcule o jacobiano para essa transformação. Então, vamos aqui para o quadro. Olha só, gente. O jacobiano, ele aparece quando a gente muda as coordenadas. Então, por notação, vamos aqui para o quadro agora, eu estou passando de coordenadas x, y e z. Então, digamos que em algum dado um problema, você não quer trabalhar com x, y e z. Você quer trabalhar com coordenadas cilíndricas. Então, você vai passar de x, y e z para r, θ e z. Isso aqui não é derivada parcial, isso aqui é o jacobiano. O que é o jacobiano? É o determinante de uma matriz quadrada. Em integrais duplas, quando você tinha duas coordenadas, em cima e embaixo, isso aqui te dava uma matriz 2 por 2. Agora que nós temos 3 coordenadas, então esse determinante aqui vai ser de uma matriz 3 por 3. Então, no caso, como é que ficaria? A primeira linha seria as derivadas de x em relação às novas coordenadas. Então, ficaria derivada de x em relação a r, derivada de x em relação a θ e a derivada de x em relação a z. Na segunda linha, eu vou pegar o y e derivar em relação a esses três aqui. Então, vai ficar derivada de y em relação a r, derivada de y em relação a θ, derivada de y em relação a z. Na última linha, eu vou pegar o z e também derivar em relação a essas três variáveis aqui. Então, vai ficar derivada de z em relação a r, derivada de z em relação a θ, derivada de z em relação a z. Ah, professor, mas eu não sei quem é x, y e z. Sabe sim. Eu vou até reescrever aqui, mas você sabe. Bom, vamos lá. Quem é o x em coordenadas cilíndricas? É o r cosseno θ. Quem é o y? É o r vezes seno θ. E o z é igual a z. Então, a partir dessas expressões aqui, eu consigo calcular esses derivados parciais. É importante você saber também calcular, porque vai que na prova de vocês cai assim, determine o jacobiano de uma outra transformação. Seria interessante. Então, aqui, ó, vamos resolver. Aqui, eu vou derivar x em relação a r. Lembrando que o x é o r vezes cosseno θ. Então, eu vou derivar isso daqui em relação a r. Se eu estou derivando em relação a r, então cosseno θ para mim é constante. Eu derivo só o r em relação a r, vai dar 1. Então, vai ficar só cosseno θ. Então, a derivada de x em relação a r vai dar cosseno θ. Agora, eu vou derivar x em relação a θ. Então, a derivada do cosseno aqui é menos seno. E eu vou preservar aqui o r. Então, vai ficar menos r seno θ. Aí você vai dizer, tá, professor, isso aqui eu já sabia. A gente fez isso lá em coordenadas polares. Agora, isso daqui. Como é que eu vou derivar x em relação a z? Se aqui nem aparece o z. Isso aqui é um problema para mim. Falar, gente, isso não é um problema, isso é uma solução para a gente. Porque se não aparece o z aqui, sabe o que significa? Que x não depende de z. E na hora que você vai derivar em relação a z,
o R é constante, o θ é constante. Então, essa derivada em relação a Z vai dar quanto? Dá zero. Tá? Então, quando eu derivar o x em relação a z, ele vai dar zero, já que o z não aparece aqui, então x não depende de z, então aqui tudo para mim é constante quando eu for derivar em relação a z, e a derivada constante é zero. Então, ó, essa última derivada, que era que a gente estava com medo, nós estávamos com medo dela, ela é zero. Tá? Que ela só assusta, mas ela é a mais fácil de todas. Segunda linha. Vamos derivar y em relação a r. Olhando para cá, se eu derivar em relação a r, eu conservo o seno e aqui vai dar 1. Então vai ficar só seno θ. Bom, agora eu vou derivar o y em relação a θ. Então eu vou conservar o r, a derivada do seno é cosseno. Vai ficar r vezes cosseno. Por último, quando eu derivar o y em relação a z, aqui não tem z. Então, na hora que eu for derivar, isso aqui é uma constante. Derivada da constante é zero. Então, aqui, ó, mais um zero. Agora, a última linha. Você vai dizer, isso, professor, essa que eu não sei mesmo, que é com relação a z. Como é que eu vou derivar z em relação a r, em relação a θ, em relação a z? Eu não achei a minha relação de z com r e θ. É porque, na verdade, gente, de novo, o z, ele não depende nem de r nem de θ. Essa que é a verdade. Então, na hora que eu for derivar o z em relação a r, vai zerar. Que é constante, como se fosse uma constante. Na hora que eu derivar z em relação a θ, vai zerar também. Então, as duas primeiras derivadas aqui é zero. Zero e zero. Só a última que vai ter um valor não nulo. E qual é esse valor? Se eu derivo z em relação a z, dá quanto? Dá 1. Então, tá aqui, ó. Ou seja, uma matriz aqui bem simples. 3 por 3. Claro que eu sei que para quem faz álgebra linear, você olhar para uma matriz dessa, você quer calcular determinante, você já sabe que você poderia reduzir isso aqui a uma matriz 2 por 2. Só que a gente não vai fazer isso, porque nem todo mundo já viu álgebra linear. Então, eu vou resolver determinante aqui que nem no ensino médio, de uma matriz 3 por 3. Então, eu vou repetir as duas colunas. Então, aqui a primeira vai ser cosseno θ, seno θ e zero. E a segunda é menos r seno θ, r cosseno θ e zero. Agora, o que eu faço? Eu multiplico de cima para baixo, sem mudar o sinal. Depois eu vou multiplicar de baixo para cima, mudando o sinal. Aqui até mais para cá. Pronto. Agora está certo. Tá, gente, como é que vai ficar nesse caso aqui? O meu determinante vai ser, vamos lá, de cima para baixo. Aqui eu tenho cosseno vezes r vezes cosseno. Então vai ficar r cosseno ao quadrado. Vezes 1 vai dar isso mesmo que eu falei. Então r cosseno ao quadrado. Aí, ó, quando agora eu multiplicar aqui, esse vezes zero já vai zerar. Então, aqui eu vou colocar só mais zero. E esse daqui, ó, também, 0 vezes seno é zero também. Vou colocar assim, mais zero. Nem precisava, né? Mas estou colocando. Agora eu vou multiplicar de baixo para cima. Logo no primeiro já tem um zero aqui. Então, vai zerar todo mundo aqui. Então, aqui vai ser menos zero. No segundo, a mesma coisa, ó, já tem um zero aqui. Então, já sabe que vai zerar. Aí, só no último aqui que eu não vou zerar. Ó, 1 vezes seno é seno. Seno vezes menos r seno vai ficar menos r seno ao quadrado. Menos r seno ao quadrado. Porém, quando eu multiplico de baixo para cima, eu tenho que trocar o sinal. Então, aqui vai ficar mais. Então, ficou assim. Aqui é tudo zero. E aqui eu posso colocar um r em evidência. Então, vai ficar r vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Que você já imagina o que vai acontecer. Isso aqui tudo é 1. Então, no final, olha quem é o jacobiano, é só R. Ah, pessoal, então, de novo deu só R? Sim. Que bom, né? Que bom que deu só R. Então, mesmo com aqui 9 derivadas, cálculo determinante, no final ficou R. Então, quando eu for transformar uma integral
para coordenadas cilíndricas, eu não posso esquecer o jacobiano. E o nosso jacobiano ainda é R. Assim, claro que deu R, porque você sabe que a transformação ali é como se fosse para polares mesmo. E o Z continua sendo Z. Mas, de qualquer forma, se fosse uma outra transformação, a gente tem que calcular de novo o jacobiano e ver se ia dar R mesmo ou se ia dar outra coisa. Tudo bem? Bom, então é isso. Bora voltar aqui para o slide. Porque agora que a gente já resolveu alguns exercícios, já sabe descrever superfícies, agora vamos falar de integral, finalmente, né? Então, ó, como é que eu faço uma mudança para coordenadas cilíndricas em integrais triplas? Então, isso aqui é o nosso teorema. Se você tem uma transformação que leva uma região do espaço rθz para uma outra região do espaço xyz, usando coordenadas cilíndricas, então como é que vai ficar a nossa integral? Bom, a nossa integral vai ficar assim, ó, dessa forma que vocês estão vendo. Lembrando, onde tem x, ó, onde tem x, você vai substituir por r vezes cosseno θ. Onde apareceu o y, você vai substituir por r seno θ. Onde tiver o z, você vai continuar colocando z, não vai mudar. Fora isso, não esqueça quem? O nosso jacobiano, aqui o r. E claro que você também vai ter que mudar os limites de integração. Eu vou dar um exemplo para a gente fazer exercício. Olha só, deixa eu colocar aqui. Isso aqui é só um exemplo, a gente não vai nem resolver. Imagine que você tem, deixa eu pegar aqui o giz. Imagina que você tem assim, ó, uma superfície que é Z está entre 0 e 2. Bora colocar assim. O nosso Y, ele já está entre menos a raiz de 1 menos x quadrado e mais a raiz de 1 menos x quadrado. E o meu x está entre menos 1 e 1. Eu poderia muito bem pedir para vocês, olha, desenha para mim essa superfície, usando essas limitações. Como é que você faria? Bom, perceba que o z está entre 0 e 2. O que é z igual a 0? Z igual a 0 é um plano, né? No caso é o plano xy. E o que é z igual a 2? É outro plano, aqui na altura é 2. Então, o z, a nossa superfície, ela está entre a altura 0 e a altura 2. Já o meu y e o meu x, eles estão assim, ó, o y está entre duas semicircunferências, né? Não precisa mais nem falar, você já sabe, isso aqui é uma semicircunferência. E o meu x está entre menos 1 e 1. Então, você já sabe me dizer que formato é isso aqui? É um cilindro, porque ó, o y está entre duas semicircunferências. E o meu z está entre duas alturas, z igual a 0 e z igual a 2. Então, se eu fosse fazer isso aí, ó, ficaria assim, gente. Eu teria o meu y aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Eu teria, ó, o meu y estaria entre duas semicircunferências, tá? Isso aqui, ó, raio 1. E o meu z está entre 0 e 2. Então é como se eu tivesse isso daqui, ó. Só que aqui na altura 2. Tá? Então, essa limitação aqui, ela descreve esse sólido ou esse cilindro. Claro que uma outra forma de eu dar essa questão para vocês seria assim, imagina que você tem um sólido, esse sólido está dentro de um cilindro e entre a altura z igual a 0 e z igual a 2. A gente obtém isso daqui. Então, se eu quero descrever esse sólido, eu posso descrever dessa forma aqui, em coordenadas retangulares. Agora, se eu quisesse descrever esse mesmo sólido em coordenadas cilíndricas, como é que seria, gente? Saberiam me dizer? Bom, o z vai mudar? Não, o z continua, então vai ficar assim, z está entre 0
e 2. Agora, e o XY? O XY, eu vou olhar para cá, ó, para o plano XY. Eu tenho o quê? Eu tenho um disco, centro na origem e raio 1. Então, como é que ficaria? O R ficaria entre quanto e quanto? Nesse caso aqui? Entre 0 e 1, muito bem. E o θ ficaria entre quanto e quanto? Entre 0 e 2π. Então, olha só, você ia preferir calcular essa integral aqui, vamos colocar assim, por exemplo, entre 0 e 2, menos essa raiz de 1 menos x², aqui mais a raiz de 1 menos x², aqui entre menos 1 e 1. Pode dizer que aqui o integrando ainda seria isso aqui, ó, x² mais y². dz, dy, dx. Imagina que eu pedi para você, calcula essa integral. A região é essa aqui, ó. Vocês estão vendo. Se eu fosse transformar isso aqui para coordenadas cilíndricas, como é que ficaria? Ficaria assim. Olha os limites de integração. Então ficaria de 0 a 2π, de 0 a 1, de 0 a 2. Isso daqui tudinho, gente, x² mais y². Ia virar só r², já que isso é igual a isso daqui. Então ficaria r² vezes jacobiano, que é r. Aí, dz, dy, dx. Deu para entender? Então ficou uma integral muito mais fácil para a gente. Ó, ficou muito melhor assim do que assim. Detalhe, você vai dizer, professor, mas quando é que eu sei? Pode falar. Sim, desculpa, verdade. Aqui é o costume já, né? dz, dr, dθ. Bem, deixa eu apagar aqui, que eu já transformei. Obrigado, é isso mesmo, tá aqui, que eu já mudei as coordenadas. Agora a pergunta, gente, você vai me dizer assim, professor, mas quando é que eu vou saber que seria bom transformar para coordenadas cilíndricas? Uma dica, geralmente nós usamos coordenadas cilíndricas quando a minha figura ela tem uma simetria em torno de um eixo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, um cilindro ele tem uma simetria em torno de um eixo. Aqui é em torno do eixo Z. Então, geralmente, quando você tem uma figura que tem uma simetria em torno de um eixo, pode ser o eixo X, Y e Z, geralmente é importante você transformar para coordenadas cilíndricas, que aí vai ficar bem mais simples a sua questão. Tá bom? Bom, então isso aqui só foi um exemplo, você pode resolver isso em casa, não tem problema nenhum, isso aqui é bem simples, né? Porque vai ficar só r² e aí você consegue resolver tranquilamente. Mas bora para outros exercícios agora. Olha só, primeiro exercício. Um sólido se encontra abaixo do plano z igual a 9 e acima do paraboloide, esse paraboloide aqui. Olha o que ele fala, calcule o volume do sólido. Então vamos fazer. Bom, eu vou só colocar aqui as informações. Ele fala de duas superfícies, z igual a 9, e ele fala z igual a x² mais y². E ele quer o volume do sólido. É só isso, vamos aqui para o quadro. Olha só, gente, olha o que ele me diz. Ele não me dá a figura, ele não me dá o desenho, mas ele afirma que essa figura, esse sólido, ele está limitado por essas duas superfícies. E ele diz ainda no problema, era bom que ele nem falasse, porque aqui perde a graça pra gente. Ele diz no problema que isso daqui é um paraboloide, era bom que ele nem falasse isso, isso aqui é um plano. E ele fala ainda que a nossa superfície está acima do paraboloide e abaixo do plano. Então ele me dá muita dica demais já. Que a gente fica até assim com raiva, que a gente não gosta de tanta dica assim, a gente quer só o mínimo possível para resolver o problema. Então tá, para você achar a sua região de integração, você vai fazer o quê? Você vai desenhar, a gente sempre faz isso, então esse é o principal. Então ó, eu vou desenhar essa superfície aqui e vou desenhar essa daqui. Então vou fazer aqui o espaço, eixo X, eixo Y e eixo Z. Isso daqui, gente, você já sabe o que é.
Um paraboloide. Né? Então aqui não tem muito mistério. Se você não lembra, é só fazer aquele passo a passo. Então nosso paraboloide vai ser assim, ó. Isso aqui é o nosso paraboloide. Então, tá aqui. Nós já fizemos isso aqui várias vezes, tá? Então aqui é o paraboloide. E isso daqui é um plano. É um plano paralelo com o plano XY. Então, pode desenhar um plano bem aqui. Tá aqui, ó. Então, esse aqui é o Z igual a 9. Então, daqui você já percebe, ó. Você percebe que tem um paraboloide aqui embaixo, de fato, e tem um plano aqui em cima. Então, essas duas superfícies, elas já estão limitando uma região. Essa região é meu sólido. Ele quer que eu calcule o volume desse sólido. Então, nesse caso aqui, você já sabe que para calcular volume de sólido, o que é que você faz? Você calcula uma integral tripla sobre a região que você está considerando da função 1. Nós vimos isso na aula passada. Está aqui. Gente, nesse caso aqui, você tem essa figura. Eu te pergunto, seria interessante usar coordenadas cilíndricas, sim ou não? O que vocês acham? Você já entendeu como é a região, certo? Já entendeu como é o sólido. A pergunta agora é, seria interessante usar coordenadas cilíndricas, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a nossa aula de hoje é coordenadas cilíndricas, né? Então, acho que não é por isso. É porque, como eu falei ainda agora, essa figura aqui, ela tem uma simetria em torno de um eixo, tá? Então, se ela tem uma simetria em torno de um eixo, você já pensa, opa, tem uma simetria, então eu vou usar coordenadas cilíndricas. Tudo bem? Tá, então, em coordenadas cilíndricas, vamos entender como é essa região. Então, eu quero entender como é o Z, como é o R e como é o θ. Vamos começar por Z. Z é a minha altura. Então, você entende que o nosso Z... vou fazer aqui embaixo. O nosso Z, ele está limitado por duas superfícies. Quem são elas? Essa daqui, que é x² mais y², e essa aqui, que é Z igual a 9. Então, eu poderia escrever assim, ó. Só que, por que eu não vou escrever assim? Sabe quando eu vou escrever assim? Porque eu quero escrever em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, quem é esse daqui? x² mais y². É o r ao quadrado. Tá? Então, na verdade, o Z está entre a superfície r ao quadrado e 9. Pronto. Além do Z, se eu estou em coordenadas cilíndricas, eu tenho o R e o θ. Quem vai ser o R e o θ? Para isso, eu tenho que olhar para a projeção desse sólido no plano XY. Então, quando você tem um paraboloide e você corta ele com um plano, isso vai gerar a projeção do quê? De um disco. Pode perceber, se você cortar o paraboloide, isso aqui, ó, nesse corte, isso aqui vai gerar um disco. Esse disco, você pode projetar ele lá no plano XY. Então, ó, projetando ele aqui no plano XY, você vai ter isso daqui, ó. Esse disco, ele tem centro na origem, e quanto é o raio dele? Quanto é o raio desse disco, gente? É 3. Sabe por que 3? É só você igualar aqui, ó. Iguala essa superfície com essa, que é quando elas se interceptam. Quando você iguala essa superfície com essa, o que que sobra? Dá x² mais y² igual a 9. Então, isso aqui, ó, é x² mais y² igual a 9. Então, isso aqui é uma circunferência, centro na origem, raio 3. Também aqui é 3. Pronto. Agora que você sabe que aqui você tem um disco, então me diga aí, o R, ele vai de quanto até quanto nesse caso? De 0 a 3. Muito bem. De 0 a 3. E o θ? O θ vai de 0 a π sobre 2. Muito bem. 0 a π sobre 2.
Então, olha só, eu vou transformar tudo isso aqui para coordenadas cilíndricas. Está aqui, ó, meu limite de integração. Aí só vou aplicar aqui. Aí vai ficar como? Vai ficar assim. Ah, detalhe, gente. Olha, o z, ele está entre uma função que depende de r. Então, obrigatoriamente, você vai ter que integrar o z antes do r. Só isso que é a nossa condição. O resto... Então, eu vou integrar primeiro o z, já que eu tenho essa condição. Aí vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3 e integral de r ao quadrado até 9. Está aqui, para z, para r e para θ. Bom, aqui a minha função era 1, vai continuar sendo 1, só que eu não posso esquecer do jacobiano. Então, tem que multiplicar com r. Está aqui. Aí eu vou integrar primeiro em relação a z, depois em relação a r, depois em relação a θ. Bom, gente, vamos lá. Daqui a gente já sabe como é que faz. Eu quero integrar em relação a z. Só que aqui a minha função é r. Não tem problema. Então, r para mim é constante. Então, se eu for integrar uma constante, vai ficar constante vezes z. Então, isso aqui é integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, r vezes z. Só que eu vou aplicar o intervalo. O intervalo é de r ao quadrado até 9. Depois ainda vou integrar em r, depois ainda vou integrar em θ. Agora eu vou aplicar os intervalos. No lugar do z vou colocar 9, no lugar do z vou colocar r ao quadrado. Então, o meu volume vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, r vezes 9 menos r quadrado. dr dθ. Olha, perceba que aqui nem aparece mais o θ. Eu posso dividir em duas integrais. Agora, cuidado, gente. Você só pode fazer isso quando você está no retângulo polar. Ou no retângulo, ou seja, quando aqui só aparecem constantes. Aí você pode fazer essa divisão, se for uma multiplicação lá dentro. Muita gente errou isso na prova. Muita gente não. Algumas pessoas erraram isso na prova. Porque na prova de vocês não era um retângulo a nossa região de integração. E como não era um retângulo, você não podia logo separar em duas integrais. Tá? Tome cuidado com isso. Lembra, se você tiver dúvida, então nem divida. Faça assim mesmo, do jeito que está aqui. Ó. Eu vou fazer sem dividir, sem colocar duas integrais. Então vamos lá. Vou multiplicar esse r. Aí vai ficar integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 3, 9 vezes r menos r ao cubo, dr dθ. Vou integrar aqui em r, então isso aqui vai ser integral de 0 a 2π, 9 sobre 2, r ao quadrado, menos r elevado a 4 sobre 4. Isso de 0 a 3. Depois ainda vou integrar em θ. Quando eu colocar 0, vai zerar todo mundo. Então, só me interessa aqui o 3. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes 9, 81. 3 à quarta também é 81. Vai ficar 9 vezes 9. Então, vai ficar assim. Volume igual a integral de 0 a 2π. Aí vai aparecer 81 sobre 2 menos 81 sobre 4. Se eu tirar MMC aqui vai dar 4. 2 desse menos 1 desse vai ficar ele mesmo. Então, no final vai ser 81 sobre 4. E como é uma constante, eu saio da integral. Integral de 0 a 2π dθ. A integral aqui é o próprio θ, né? Então, vai ficar 81 dividido para 4 vezes θ de 0 a 2π. Bom, isso aqui vai me dar 2π, que eu posso simplificar. E no final eu vou ter 81 sobre 2 vezes π. Como ele não me disse qual é a unidade, então eu vou deixar assim, ó, unidade de volume. E essa daqui já é a nossa resposta final. Alguma dúvida, gente? Deu para entender? Para mim, o principal é você entender isso aqui. O desenho e isso daqui. Para poder chegar na integral. Entendeu isso? Eu estou feliz. Porque você já consegue fazer muita coisa desse assunto. Bom, próximo exercício. Então, olha só. Exercício 2. Um sólido
Aqui, de novo, ele me diz o que é, não é para ele me dizer. Não é para ele me dizer, é para falar assim, ó, um sólido está contido na superfície, essa superfície aqui, abaixo da superfície, essa daqui, e acima da superfície daqui, ó. Então pensa que está censurado isso daqui, ó. Esquece isso aqui, ó. Esquece. Finge que não está escrito isso aqui. Tá? Então aqui, ó, substituto por superfície. Tá dentro dessa superfície, não é isso aqui que vocês estão lendo, isso aqui está errado. Isso aqui não, também esquece, isso aqui também não. Tá? É tudo superfície aí. Então está dentro dessa superfície, abaixo dessa superfície e acima da superfície. Ah, mas por quê? Porque perde a graça, gente. Aqui já me diz que é um parabolóide, cilindro. Não, eu nem queria saber, eu queria só descobrir na hora. Aí olha o que mais ele diz. A densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro. E no final, calcule a massa desse sólido. Então, bora ver como é que vai ser, né? É interessante porque ele me dá 3 superfícies nesse caso. Mas a gente não vai ter tanta dificuldade, porque você já sabe que se ele me dá várias superfícies, ele não me desenha o sólido, não tem problema, eu consigo desenhar. Basta eu desenhar as superfícies. Bom, então eu vou primeiro escrever aqui as superfícies que ele me deu. Ele me deu a superfície x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. A superfície z igual a 4. E ele me deu a superfície também z igual a 1 menos y ao quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Aí tá, a densidade a gente vai ver depois, porque eu quero primeiro desenhar esse sólido aqui. Então, para eu desenhar um sólido, obviamente que eu vou ter que desenhar as 3 superfícies. Eu vou começar por essa daqui, ó. Z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu poderia escrever essa função de uma outra forma. Eu poderia colocar o menos em evidência, e aí ficaria assim, ó, colocando o menos em evidência, aqui ficaria um mais. Então, perceba que a minha função é 1 menos essa função aqui. Essa função que aparece no parêntese, você já sabe qual é. Ela é o quê? Um paraboloide. Se eu ignorasse tudo isso daqui, o paraboloide seria aquele tradicional que a gente está acostumado. Quando eu coloco o menos, quer dizer que eu inverti o paraboloide. Ele ficou de cabeça para baixo. E quando eu coloquei mais 1, é porque eu desloquei o paraboloide uma unidade no eixo Z. Inclusive, a gente até fez uma questão dessa. Então, nesse caso, eu tenho um paraboloide invertido e deslocado uma unidade para cima. Aí vamos desenhar. Então, nesse caso, ficaria algo assim. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Aqui o eixo Z. Bom, esse meu paraboloide seria algo assim, ó. Tá aqui o paraboloide. Ele está de cabeça para baixo. Aqui a altura dele é 1. E eu teria isso daqui. Claro que eu poderia também fazer essas outras curvas. Tá, então esse paraboloide aqui, nós já tínhamos desenhado ele em outra aula. Então, ó, esse paraboloide aqui seria essa equação. Agora, outra coisa, gente. Nós vimos também, nessa outra aula que eu estou dizendo, que o paraboloide, quando ele corta o plano XY, ou melhor, quando ele corta o plano Z igual a 0, esse paraboloide, ele forma aqui uma circunferência, que foi essa que eu desenhei. Essa circunferência, ela tem centro na origem, e quanto é o raio dela? Saberiam me dizer? O raio dela é 1. Por que 1? Porque quando você iguala
esse z igual a zero, o que sobra? Sobra x² mais y² igual a 1. Então, essa circunferência aqui, gente, já é uma circunferência de raio 1. Por que isso é importante? Porque outro sólido que ele me deu foi esse daqui, ó, essa superfície. E que superfície é essa? É uma circunferência de centro na origem e raio 1. Ou seja, essa circunferência no plano XY coincide com essa daqui que eu desenhei já para vocês. Só que, claro, isso daqui você já sabe que é um cilindro. Então, você pega essa circunferência e projeta ela ao longo do eixo Z. Tá? Então, ó, essa circunferência que aparece aqui, eu posso projetar ela ao longo do eixo Z. E aí eu vou ter algo mais ou menos assim. Tá? Então, ó, esse aqui de amarelo é o meu paraboloide. Esse aqui de rosa é o meu cilindro. Só está faltando uma superfície, que é o plano, z igual a 4. Só que o plano a gente sabe fazer. Então, vamos desenhar aqui um plano. Esse daqui é o meu plano, z igual a 4. Tá? Então tá aí, ó, temos nossa figura. Então perceba, ó, que o meu cilindro é a minha limitação lateral do meu sólido. Ele está limitando a gente lateralmente. Esse paraboloide é a minha limitação inferior. E o meu plano é a limitação superior. Então essas três superfícies, elas limitam para mim esse sólido. Então é esse sólido aqui que eu estou me referindo. Agora, vamos fazer um exercício interessante agora. Bora pegar cada uma dessas equações aqui e transformar em coordenadas cilíndricas. Será que a gente consegue fazer isso? Consegue, né? Vamos lá. Gente, essa daqui, como é que ficaria em coordenadas cilíndricas? Isso daqui. R² igual a 1. Muito bem. Essa daqui, como é que ficaria? Z igual a 4, porque Z igual a Z. Então aqui, ó, ficaria Z igual a Z. Então Z igual a 4. E essa daqui? Como é que ficaria? Essa daqui, Z igual a 1 menos R². Né? Isso aqui é R². Então aqui ficaria Z igual a 1 menos R². Então olha só que interessante. Olhando aqui para o meu sólido, tá? Perceba o seguinte, que o meu Z, ele está acima desse paraboloide, cuja equação em coordenadas cilíndricas é essa daqui. Então o Z ele é maior ou igual que 1 menos R², e ele está abaixo do meu plano, que é Z igual a 4, que é a mesma coisa nas duas aqui. Ó, então o meu Z está entre essas duas funções. Tá, e o meu R e o meu θ? Bom, para eu olhar para o Rθ, eu tenho que olhar para cá, ó, para a minha projeção, né? Você sabe que a projeção aqui é um disco. Esse disco é o mesmo que aparece aqui embaixo. E esse disco, você já sabe que o centro dele é na origem e o raio dele é 1. Então fica bem simples para a gente. Porque nesse caso, então, o R ele vai estar entre 0 e 1. Já o θ ele vai estar entre 0 e 2π. Então, olha só, eu já consegui desenhar o meu sólido, eu já consegui dizer quem são meus limites de integração. Mas não é só isso. Porque o que ele me pede? Ele me pede o volume desse sólido? Não. Ele me pede a massa. Mas para eu calcular a massa, eu já sei o seguinte, ó. Nós já sabemos da aula passada que se eu quero calcular a massa, eu calculo uma integral tripla da minha região da função densidade. É isso que é a massa. E agora, qual é a função densidade para esse sólido? Ele me dá no problema. Então, bora voltar lá para o enunciado e bora descobrir quem é a densidade. Olha só, o que ele fala sobre a densidade? Ele fala que a densidade, em qualquer ponto, ela é proporcional
a distância do ponto ao eixo do cilindro. Ok. Então, bora voltar para cá. Olha o que ele está me dizendo, que a densidade ela é proporcional à distância do ponto até o eixo do cilindro. Primeira coisa que eu te pergunto, daqui, quem é o eixo do cilindro? É o eixo Z. Então, se eu quero a distância de um ponto até o eixo Z, quem é essa distância? É o R. Não é verdade? Por isso que eu falei que eu ia perguntar para vocês depois, né? É isso mesmo. O R é a distância do ponto até o eixo Z. Então, ele está me dizendo que a densidade ela é proporcional a essa distância, que é o R. Então, a densidade é proporcional a R. É isso que ele está me falando. Então, olha só, a minha densidade, isso já colocando ela em coordenadas cilíndricas, R, θ e Z, ela é proporcional, quer dizer que existe uma constante aqui de proporcionalidade, eu vou chamar de constante C, vezes o R. Tá? Então, é isso que ele me diz lá no enunciado. Então, quem é a minha densidade? Minha densidade é uma constante vezes R. Então, é isso que eu vou usar aqui. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a minha integral? Vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, Z aqui vai ficar integral de 1 menos R quadrado até 4. A minha densidade é C vezes R. E eu ainda tenho meu jacobiano, que também é R. Está aqui. Aí eu estou integrando primeiro em Z, depois em R, depois em θ. Vamos lá. C é constante. Vou tirar da minha integral. Então vai ficar M igual a C vezes a integral de 0 a 2π, vezes a integral de 0 a 1. Aí aqui eu tinha R ao quadrado, mas eu estou integrando primeiro em relação a Z. Então isso aqui para mim é constante. Então vai ficar R ao quadrado vezes Z. Aí o Z está entre 1 menos R quadrado e 4. Aí depois eu vou integrar em R, depois eu vou integrar em θ. Aí ó, é só fazer com calma. Cuidado para você não errar nada aqui. Então, no lugar do Z eu coloco 4. Então, isso aqui vai ser a constante vezes integral de 0 a 2π vezes integral de 0 a 1 R ao quadrado vezes, no lugar do Z eu coloco 4, menos, no lugar do Z eu coloco 1 menos R quadrado. 1 menos R quadrado. Aí, dr dθ. Olha, perceba que aqui tudinho não depende de θ. Né? Não tem o θ aqui aparecendo. Isso aqui é tudo como se fosse uma função só. E eu estou no retângulo polar. Então, se eu quiser, agora sim, eu vou logo separar em dois integrais. Então, vai ficar assim. A minha massa vai ser a minha constante C vezes a minha integral de 0 a 2π dθ. Tá, como é que vai ficar isso daqui? Vamos lá, vai ser integral de 0 a 1, aí R ao quadrado, vezes, aqui, gente, 4 menos 1. Então, você quer ficar menos 1, então 4 menos 1 é 3. Vou colocar o 3 aqui. E aqui, menos com menos vai dar mais. Então, mais R ao quadrado. Aí, dr dθ. Bom, agora o que eu faço? Multiplico esse R ao quadrado. Essa integral aqui eu já sei que vai dar 2π. Então, vai ficar 2π vezes C, integral de 0 a 1, e aí vai ser 3R ao quadrado mais R elevado a 4. Pronto. Só sobrou uma integral do cálculo para a gente fazer. Então, vamos fazer. Então, isso aqui vai dar a massa igual. A massa vai ser igual a 2π vezes C. Aqui a integral vai dar R ao cubo mais R elevado a 5 sobre 5. Isso de 0 até 1. Quando eu colocar 0 vai zerar todo mundo, e quando eu colocar 1 vai ficar 1 mais 1/5. Então isso aqui é 2π vezes C
E aqui 1 mais 1/5. Aqui vai dar 6/5 vezes 2. Resposta final, 12 π sobre 5 vezes a constante. Como ele não me disse qual é a unidade, se é quilo, por exemplo, ele não me falou, então só vou colocar aqui, unidade de massa. E essa daqui é a nossa resposta final. Pronto, 2π sobre 5 vezes a minha constante. Alguma dúvida? Deu para entender o desenho, tudinho? Tá. Eu até trouxe aqui o desenho, também no slide. Vai aparecer para vocês, ó. Então essa aí foi a nossa superfície que a gente desenhou. Bom, última questão de hoje. Essa daqui. Calcule esta integral tripla. Ele já me dá a integral, né? A gente vai até discutir como é que seria essa integral, como é que seria o desenho dessa região. Essa daí é interessante porque como ele não me deu a região, acho que é importante desenhar a região primeiro, né? Para depois calcular a integral. Nesse caso, deixa eu só desenhar logo a integral. Então, último exercício. Nós temos integral de menos 2 a 2, integral de menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado até raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. E a integral aqui da raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado até 2. E a minha função é x quadrado mais y ao quadrado. Aí ele está integrando primeiro em relação a z, depois em relação a y e depois em relação a x. Tá, gente, vamos lá. Como eu disse, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar desenhar minha região. Para isso, eu ignoro aqui meu integrando, porque isso aqui não vai influenciar na minha região, no formato dela, e eu olho para os limites de integração. Então, eu vou escrever de novo os limites aqui embaixo. Então, o que está me dizendo isso daqui? Está me dizendo que o z... está me dizendo que o z ele é maior ou igual que essa função aqui, que é a função raiz de x quadrado mais y ao quadrado, e é menor ou igual que 2. Já o meu y, ele está me dizendo que é maior ou igual que menos essa raiz, menos 4 menos x quadrado, e 4 menos x quadrado. Já o meu x, ele está entre menos 2 e 2. É claro que nesse caso você vai dizer, professor, mas ele nem pede para desenhar. Realmente ele não pede. Mas se a gente fosse querer calcular diretamente isso daqui, ia dar muito trabalho, né? Pode perceber, né? Vai dar um trabalho. Não que, assim, não que isso aqui não ia dar uma boa diversão. Ia dar. Mas a gente pode economizar o tempo nesse caso, transformando as coordenadas. Então, ó, agora que eu escrevi os limites aqui embaixo, eu vou tentar usar esses limites para desenhar minha região, olhando principalmente para z. Então, ó, o z ele está acima dessa função e abaixo dessa função. Essa função aqui, ó, é z igual a 2. Você sabe que superfície é essa? Z igual a 2 é o quê? É um plano, né, paralelo ao plano xy. Ele está abaixo desse plano e acima dessa superfície aqui. Essa superfície, ela é o quê, gente? Ela é um cone, né? O cone invertido. A gente viu isso hoje mesmo. Então, eu vou desenhar um cone invertido e vou desenhar o z igual a 2. Então, vou fazer tudo isso aqui. Então, olha só. Vamos colocar aqui. Então, aqui, ó, a gente coloca os três eixos. Eixo X, eixo Y
eixo Z. Eu vou desenhar aqui um cone invertido, porque isso aqui que é a função Z igual a essa raiz aqui. Então está aqui nosso cone. Além dele, eu tenho um plano, Z igual a 2. Então, vou desenhar aqui um plano. Tá aqui. Esse aqui é o plano Z igual a 2. Ó, daí você já percebe quem é a nossa região, né? Porque a nossa região, ela vai ser limitada por esse cone e por esse plano. Então é basicamente isso daqui que a gente está vendo. Isso aqui é um cone invertido, só que com uma altura finita. É essa que é a nossa região. E nesse caso, perceba ó, que quando eu faço um corte no cone, a minha região que gera aqui ó, é um disco. E eu posso pegar e projetar esse disco aqui embaixo. Então, ó, projetando o disco, eu tenho essa região aqui. Esse disco, gente, centro na origem, e quanto é o raio dele? É 2. Muito bem, o raio é 2. Porque ó, quando eu igualo isso com esse daqui, como aqui é raiz quadrada, eu elevo ao quadrado. Então vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Então aqui é 2. Ora, gente, essa minha região aqui, esse meu sólido, seria interessante passar para coordenadas cilíndricas? Sim ou não? Sim, por quê? Porque existe uma simetria em torno do eixo, tá? No caso do eixo Z. Então você está percebendo que existem várias figuras geométricas, vários sólidos, que na verdade são sólidos de revolução, né? Quando ele rotaciona em torno de um eixo, aí você tem uma simetria. Então por isso que é interessante você usar coordenadas cilíndricas, tá? Em coordenadas cilíndricas, como é que fica isso daqui? Bom, vai ficar o Z vai estar entre, agora não é mais isso daqui só é R, então o Z vai estar entre R e 2. Aí agora o R vai estar entre 0 e 2 e o θ vai estar entre 0 e 2π. Então vamos verificar como é que vai ficar essa integral aqui agora que eu transformei. Vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, integral de R a 2. Todo esse parêntese aqui é R ao quadrado, vezes o jacobiano, aí dz, dr, dθ. Ou seja, muito melhor é trabalhar com esta integral aqui do que se eu fosse querer trabalhar com essa integral aqui. Agora a gente vai só resolver isso aqui. Então, eu vou resolver aqui no outro quadro. Oi, temos uma pergunta? Não entendi. Se a gente fosse desenhar isso aqui? Tá, boa pergunta. Se eu fosse desenhar o intervalo do y, como é que eu faria? Eu poderia olhar no plano xy. No plano xy, é como se y estivesse entre duas funções de x. Essa função aqui de x, que aparece raiz quadrada isso aqui a gente olha para cá e já sabe, isso aqui é uma semicircunferência. Então, aqui no plano xy, ficaria assim. Eu teria que fazer uma semicircunferência de raio 2, tá? Porque aqui é 4, então uma semicircunferência de raio 2, e outra em cima, e outra aqui, outra semicircunferência embaixo. Então o y ele está acima dessa semicircunferência e abaixo dessa. Aí o que me daria também um disco. E como isso aqui é raio 2, por isso que o meu x está entre menos 2 e 2. Tá? Aí justamente que vai bater com esse disco aqui. Por isso que aqui ó, coincide. Tá? Justamente por conta disso. Tá? Mas foi muito boa essa observação. Eu deveria até ter comentado, só que eu acabei esquecendo. Mas de fato, esse disco que ele projeta aqui é justamente esse disco aqui. Tá? Muito bem. Tá, então agora vamos calcular essa integral. Bom, pelo menos o resto é fácil, né, gente? Assim, o mais complicado era chegar a essa integral. Chegou, agora é um pouco de cálculo 2 e boa parte de cálculo 1. Bom, a minha integral ficou assim. Integral de 0 a 2π,
integral de 0 a 2, integral de R a 2, e aqui ficou R ao cubo. Aí dz, dr, dθ. Como eu estou integrando em relação a z, isso aqui é constante. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, r ao cubo, vezes z. O z aplicado de r a 2. Depois eu vou integrar em r. Depois integro. Aí isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, r ao cubo. No lugar do z eu vou colocar o 2, menos no lugar do z eu vou colocar o r, dr, dθ. Aí a gente não é besta, a gente olha assim, uma função que só depende de r. Vou separar logo em duas integrais, porque eu tenho um retângulo polar. Isso aqui vai dar integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a 2. Aqui eu posso logo multiplicar. Então vai ficar 2r ao cubo menos r à quarta. Está aqui. Bom, essa integral aqui vai me dar 2π. Então isso aqui vai ser igual a 2π. E vamos calcular essa integral agora. Vai ficar 2 vezes 2 sobre 4 r à quarta menos r elevado a 5 sobre 5. Isso de 0 a 2. Isso aqui vai dar igual 2π vezes. Bom, quando eu colocar o 2 aqui, ele vai ficar 16. Só que 16 vezes 2 é 32. 32 por 4 vai dar 8. Ou poderia logo simplificar, né? Esse aqui com esse aqui. Aqui vai ficar 16 por 2, que é 8. Menos, aqui 2 elevado a 5 é 32. Então vai ficar 32 dividido por 5. Está aqui. O MMC é 5. Quando eu colocar 0 vai zerar. Está aqui, MMC é 5. Vai ficar 2π vezes 5 dividido para 1 é 5. Vezes 8 é 40. 40 menos 32. Bom, isso aqui vai dar 8, né? Vai ficar 2π vezes 8 sobre 5. E aí a resposta final, então, vai ser 16π sobre 5. Aqui não me dá unidade, né? Não é sobre massa, nem sobre volume, é só mesmo calcular uma integral. Então, essa daí é a nossa resposta final. Alguma pergunta? Perfeito. Olha, gostei da pergunta. Excelente pergunta. Olha que ele perguntou. Se eu usasse a fórmula do volume do cone nessa situação aqui, daria o mesmo resultado? Nesse caso, a resposta é não. Por que não? Porque, olha só, eu não estou pedindo para calcular volume. Se o meu integrando fosse 1, se aqui fosse 1, aí sim, eu estaria calculando o volume do sólido. Aí eu poderia calcular só usando a fórmula. πr ao quadrado sobre a altura. Daria certo. Mas note que eu tenho integrando aqui. É porque existe um outro gráfico ali na quarta dimensão. E essa função aqui, que está dentro, vai influenciar no valor final da integral. Aí por isso que não é só calcular o volume, nesse caso. Agora, se eu te pedisse, calcule o volume, aqui fosse 1, aí poderia usar só mesmo a fórmula do cone. Mas nesse caso não, porque eu tenho integrando lá. Bem, por isso que não vai dar a mesma coisa. Tanto que não vai dar a mesma coisa, porque para cá, o meu raio é 2. Então ficaria πr ao quadrado, 4π, vezes a altura, que é 2 também, vezes 2, dividido para 3. Então aqui ia ser 8 terços de π, que não é a mesma coisa, 16π sobre 5. Tá? Então não é a mesma coisa. Agora, um bom exercício é você resolver a mesma questão colocando 1 aqui e ver se dá esse resultado aqui, 8 terços de π. Aí você vai ter que dar o mesmo resultado, que é o volume, tá bom? Bem, gostei. Olha, para encerrar, a gente só queria mostrar o desenho, né? Mas nada demais. Tá aqui, ó, só o desenho que a gente acabou de fazer. E é isso. Então, quarta-feira, nós vamos falar sobre coordenadas esféricas. E aí, pronto, a gente vai encerrar o assunto de cálculo 2. Então, obrigado pela presença e até lá.